Sodoma e Gomorra, o paraíso da luxúria e a cidade mais suja da história. Imagine viver em um lugar onde tudo era permitido, onde o dinheiro comprava qualquer prazer e onde as festas duravam dias. Sodoma e Gomorra eram cidades que, à primeira vista, pareciam o paraíso na terra. Riqueza, luxo e uma vida sem limites eram as marcas registradas desses lugares. Mas por trás das mansões luxuosas e dos templos grandiosos, escondia-se um mundo sombrio de violência, traição e perversão. Essas cidades, localizadas próximas ao Mar Morto, eram conhecidas por sua prosperidade e fertilidade. Os campos ao redor produziam trigo, cevada e frutas suculentas, enquanto o comércio atraía caravanas de terras distantes, como o Egito e a Mesopotâmia. As ruas eram movimentadas, repletas de mercadores vendendo ouro, prata, especiarias raras e tecidos finos. Para os ricos, Sodoma era um paraíso de oportunidades e prazeres. No entanto, essa prosperidade trouxe consigo uma arrogância sem limites. Os habitantes acreditavam que eram intocáveis, que sua riqueza e poder os colocavam acima de qualquer consequência. A moralidade foi abandonada e a compaixão vista como fraqueza. Mulheres eram tratadas como objetos, crianças eram sacrificadas em rituais pagãos e os pobres eram deixados para morrer nas ruas. As festas em Sodoma eram lendárias. Começavam ao pôr do sol e muitas vezes duravam dias. Comer e beber até a exaustão era considerado um símbolo de status. Quanto mais extravagante a celebração, mais respeitado era o anfitrião. Palácios luxuosos abrigavam banquetes repletos de carnes exóticas, frutas raras e vinhos que nunca paravam de jorrar. Mas, enquanto os ricos se banqueteavam, os pobres morriam de fome a poucos metros de distância. Os templos pagãos desempenhavam um papel central nessa cultura de excessos. Sacerdotes e sacerdotisas promoviam rituais dedicados a deuses da fertilidade, que muitas vezes envolviam orgias e práticas degradantes. Acreditava-se que esses atos atrairiam bênçãos para as colheitas e os negócios, mas, na realidade, estavam mergulhando a sociedade em uma espiral de depravação. A violência também era uma marca registrada de Sodoma. Nas ruas escuras, roubos, espancamentos e assassinatos eram comuns. Os governantes e juízes estavam entre os mais corruptos, favorecendo apenas aqueles que podiam suborná-los. Os estrangeiros que chegavam à cidade eram vistos como presas fáceis, muitas vezes sendo atacados ou humilhados publicamente. Sodoma e Gomorra se tornaram símbolos de uma sociedade que abandonou completamente os valores morais. O lema era simples: se te dá prazer, faça. Mas essa busca incessante por satisfação pessoal tinha um preço. A corrupção não estava apenas na cultura, mas no coração das pessoas. Relacionamentos eram superficiais, baseados apenas no interesse e no desejo momentâneo. O que os habitantes de Sodoma não percebiam era que sua obsessão por excessos estava lentamente destruindo sua própria sociedade. Eles acreditavam que eram intocáveis, que sua riqueza e poder os protegeriam de qualquer ameaça, mas o juízo estava se aproximando e viria de um lugar que ninguém esperava. Se você acredita que a ganância e o egoísmo ainda corrompem nossa sociedade, declare sua fé nos comentários. Minha confiança está em Deus, não nas riquezas. Riqueza e luxo. Como Sodoma se tornou o centro da ganância e da corrupção. Imagine caminhar por uma cidade onde o luxo e a ostentação estavam em todos os cantos. As ruas de Sodoma eram repletas de mercados vibrantes, onde comerciantes negociavam ouro, prata, especiarias raras e tecidos finos. O cheiro de carne assada e pão recém-saído do forno preenchia o ar, enquanto homens em túnicas luxuosas discutiam negócios, cercados por servos carregando jarros de óleo e vinhos exóticos. Sodoma era um centro comercial próspero, localizado em uma região extremamente fértil próxima ao Mar Morto. Os campos ao redor das cidades produziam trigo, cevada e frutas suculentas, permitindo que os habitantes acumulassem riquezas rapidamente. Caravanas vindas de terras distantes como o Egito e a Mesopotâmia traziam produtos exóticos, transformando Sodoma em um ponto de encontro para mercadores e viajantes. Os mais ricos viviam em casas luxuosas, construídas com pedras polidas e decoradas com tecidos importados e mosaicos coloridos. No centro da cidade, palácios imponentes refletiam a grandiosidade de seus habitantes mais poderosos. As festas eram frequentes, reunindo nobres e comerciantes influentes que ostentavam suas fortunas em jantares extravagantes. O vinho nunca faltava e a comida era servida em quantidades exageradas. Mas por trás dessa fachada de
prosperidade, havia um lado sombrio. A desigualdade era evidente. Enquanto os ricos se banqueteavam em suas mansões, os pobres eram deixados para morrer nas ruas. Pedir ajuda era inútil, pois a cultura de Sodoma não valorizava a compaixão. Pelo contrário, a bondade era vista como fraqueza, e ajudar os necessitados era considerado perda de tempo. O comércio, que era a base da riqueza de Sodoma, também era marcado pela ganância. Pesos adulterados eram usados para enganar compradores, e os mercadores cobravam preços absurdos. Os poderosos exploravam os trabalhadores sem misericórdia, e aqueles que não conseguiam pagar suas dívidas eram vendidos como escravos. A justiça favorecia os mais ricos, enquanto os pobres não tinham a quem recorrer. Essa cultura de exploração e arrogância criou uma sociedade onde apenas os mais fortes e gananciosos sobreviviam. Os habitantes de Sodoma acreditavam que sua riqueza os tornava intocáveis, que nunca enfrentariam consequências por seu estilo de vida. Mas essa falsa sensação de segurança os levou a ignorar os sinais de sua própria decadência. A ganância não estava apenas no comércio, mas também nas relações pessoais. Casamentos eram tratados como transações comerciais e o amor verdadeiro era raro. As pessoas viam umas às outras como objetos, ferramentas para alcançar seus próprios objetivos. A corrupção estava enraizada em todos os aspectos da sociedade, desde os mercados até os tribunais. Sodoma era um lugar onde o dinheiro comprava tudo, desde prazeres até a própria justiça. Mas essa obsessão por riquezas e prazeres materiais estava lentamente corroendo a alma da cidade. Os habitantes estavam tão focados em acumular mais que não perceberam que estavam construindo sua sociedade sobre uma base frágil que desmoronaria com o menor abalo. O que Sodoma não sabia era que sua destruição já estava selada. A riqueza que eles tanto valorizavam não seria capaz de salvá-los do juízo que estava por vir. Se você acredita que a verdadeira riqueza está em Deus e não nos bens materiais, declare sua fé nos comentários. Minha confiança está em Deus, não nas riquezas. A verdade sombria. O que realmente acontecia nas ruas de Sodoma e Gomorra? Se você pudesse caminhar pelas ruas de Sodoma ao cair da noite, o que veria seria algo impressionante, mas também profundamente perturbador. A cidade, que durante o dia era um centro comercial vibrante, transformava-se em um lugar de caos e depravação quando o sol se punha. O som de música ecoava pelas praças, vindo de casas iluminadas por tochas e salões, onde as festas pareciam nunca ter fim. Homens e mulheres dançavam sem pudor, embriagados pelo vinho e pelo desejo desenfreado. Em Sodoma, o prazer era a única lei. Qualquer limite moral era desprezado, e a busca incessante por satisfação pessoal dominava a vida dos habitantes. Festas começavam ao pôr do sol e muitas vezes duravam dias. Comer e beber até a exaustão era considerado um símbolo de status. Quanto mais extravagante a celebração, mais respeitado era o anfitrião. Os templos pagãos desempenhavam um papel central nessa cultura de prazer sem limites. Sacerdotes e sacerdotisas promoviam rituais dedicados a deuses da fertilidade, que muitas vezes envolviam orgias e práticas degradantes. Acreditava-se que esses atos atrairiam bênçãos para as colheitas e os negócios, mas, na realidade, estavam mergulhando a sociedade em uma espiral de depravação. Nas ruas, a violência era comum. Roubos, espancamentos e até assassinatos aconteciam com frequência, especialmente nas vielas escuras e nos bairros mais pobres. Quem ousasse caminhar sozinho à noite corria o risco de ser atacado. E o mais assustador era que ninguém se importava. Se uma pessoa fosse encontrada morta pela manhã, seu corpo era simplesmente ignorado ou descartado como se fosse lixo. Os estrangeiros que chegavam a Sodoma eram vistos como presas fáceis. Em muitas culturas antigas, a hospitalidade era um valor sagrado, mas em Sodoma acontecia o oposto. Viajantes eram frequentemente atacados, humilhados ou até mortos. Grupos de homens embriagados perseguiam forasteiros, submetendo-os a abusos e torturas por pura diversão. A corrupção não estava apenas nas ruas, mas também nos tribunais. Os governantes e juízes eram tão corruptos quanto os criminosos. Se um homem rico cometesse um crime, bastava oferecer um suborno generoso para que tudo fosse esquecido. Mas se um pobre tentasse buscar justiça, era ridicularizado e muitas vezes punido por incomodar os poderosos. A arrogância dos habitantes de Sodoma era tão grande que eles acreditavam que nada poderia derrubá-los.
Eles confiavam em sua riqueza, em seus muros altos e em sua reputação de cidade próspera. Mas essa falsa sensação de invencibilidade os levou a ignorar os sinais de sua própria decadência. O lema de Sodoma era simples: se te dá prazer, faça. Mas essa busca incessante por satisfação pessoal tinha um preço. Relacionamentos eram superficiais, baseados apenas no interesse e no desejo momentâneo. O amor verdadeiro havia desaparecido, substituído pela necessidade insaciável de novas experiências. A violência e a corrupção eram reflexos da alma corrompida dos habitantes. Eles haviam perdido qualquer senso de moralidade, e o respeito à vida não existia mais. Cada pessoa via a outra como um objeto, um obstáculo ou uma oportunidade para benefício próprio. O que os habitantes de Sodoma não sabiam era que sua destruição estava mais próxima do que imaginavam. Eles acreditavam que eram intocáveis, mas o juízo estava prestes a cair sobre eles de uma forma que ninguém esperava. Se você acredita que a verdadeira justiça vem de Deus, declare sua fé nos comentários. Deus é meu juiz. Arquitetura e decadência, o brilho de fora e a podridão por dentro. Se você chegasse em Sodoma pela primeira vez, ficaria impressionado. De longe, a cidade parecia um exemplo de civilização avançada para a época. Os muros eram altos e imponentes, as torres erguiam-se sobre as colinas e as ruas principais estavam sempre cheias de vida. Mercadores gritavam suas ofertas em meio a multidões apressadas, enquanto sacerdotes realizavam rituais em templos grandiosos dedicados a deuses pagãos. A arquitetura de Sodoma era impressionante. Palácios luxuosos, mansões decoradas com pedras polidas e mosaicos coloridos, praças amplas e templos majestosos dominavam o cenário. As casas dos mais ricos eram verdadeiras obras de arte, com colunas imponentes, pátios internos decorados com estátuas e jardins exuberantes. As praças eram o coração da cidade, fervilhando de atividades comerciais durante o dia. Comerciantes negociavam tecidos, joias e especiarias raras, enquanto outros vendiam perfumes trazidos do Egito e tapetes bordados à mão, vindos de terras distantes. Mas à noite, o cenário mudava drasticamente. As mesmas praças que eram usadas para comércio durante o dia transformavam-se em locais de festas selvagens e rituais pagãos. Músicos tocavam flautas e tambores, enquanto multidões se entregavam a danças provocantes e cerimônias religiosas que envolviam sacrifícios e práticas imorais. Apesar de todo esse esplendor aparente, a cidade era um caos para quem não pertencia à elite. As ruas secundárias e os becos escuros eram perigosos. Não havia leis que realmente protegessem os mais fracos. Quem era roubado ou atacado dificilmente encontrava justiça. Se um crime acontecia, a vítima muitas vezes era ignorada, enquanto os criminosos continuavam suas vidas sem qualquer punição. Os bairros pobres ficavam afastados das áreas centrais. Nessas regiões, as ruas eram apertadas e sujas, cheias de barracos improvisados. Os moradores viviam em condições precárias, sem acesso a recursos básicos. Enquanto os ricos se banqueteavam em suas mansões, os pobres lutavam por um pedaço de pão. E o pior, não havia compaixão. A cultura de Sodoma e Gomorra não incentivava a caridade nem a solidariedade. Pelo contrário, os necessitados eram vistos como inúteis e ajudar os fracos era considerado perda de tempo. Nas áreas mais nobres, os templos pagãos dominavam o cenário. Essas construções gigantescas eram projetadas para impressionar. Dedicados a diferentes divindades, muitas delas ligadas à fertilidade e ao prazer, os templos eram centros de poder político e econômico. Os sacerdotes que administravam esses templos tinham grande influência, e os rituais que promoviam misturavam religião com prazeres carnais. Para muitos habitantes, essas práticas eram apenas parte da cultura da cidade, mas na realidade contribuíam para uma sociedade cada vez mais decadente. Outro elemento curioso da organização de Sodoma era a ausência de um exército forte. A cidade confiava tanto em sua riqueza e em seus muros altos que negligenciava a segurança militar. Essa arrogância seria um erro fatal mais tarde, quando sua destruição se tornasse inevitável. Por fora, Sodoma brilhava como uma joia, mas por dentro era uma sociedade apodrecida, onde apenas os mais fortes e gananciosos sobreviviam. Uma cidade sem leis, sem piedade e sem futuro. O que acontecia nas ruas era apenas um reflexo do que estava enraizado na cultura do povo. À medida que a violência e a corrupção se tornavam parte do dia a dia,
dia, Sodoma mergulhava cada vez mais em sua própria ruína. Se você acredita que a verdadeira justiça vem de Deus, declare sua fé nos comentários. Deus é meu juiz. Festas sem fim. Quando o prazer era a única lei em Sodoma. Imagine uma cidade onde o prazer era a única regra, onde qualquer limite moral era desprezado e onde as festas pareciam nunca ter fim. Esse era o estilo de vida em Sodoma, um lugar onde a busca incessante por satisfação pessoal dominava a rotina de seus habitantes. Quando o sol se punha, Sodoma se transformava em um reduto de hedonismo absoluto, onde o luxo e a devassidão andavam de mãos dadas. As festas começavam ao pôr do sol e muitas vezes duravam dias. Comer e beber até a exaustão era considerado um símbolo de status. Quanto mais extravagante a celebração, mais respeitado era o anfitrião. Em grandes palácios, nobres ofereciam banquetes repletos de carnes exóticas, frutas raras e especiarias vindas de terras distantes. O vinho jorrava sem cessar e os convidados se entregavam a toda sorte de excessos. Nas ruas, trovadores e dançarinas entretinham a população. Homens ricos passeavam acompanhados de servos e escravas, muitas delas forçadas a servir aos desejos de seus senhores. A infidelidade não era apenas comum, era esperada. O conceito de casamento e compromisso era ridicularizado, e qualquer um que tentasse viver com algum senso de moralidade era motivo de piada. Os templos pagãos desempenhavam um papel central nessa cultura de prazer sem limites. Em rituais suntuosos, sacerdotes e sacerdotisas promoviam celebrações dedicadas aos deuses da fertilidade. Muitos desses rituais envolviam orgias e práticas degradantes. As pessoas acreditavam que, ao se entregarem a esses atos, estariam atraindo bênçãos para suas colheitas e negócios. Mas, na realidade, estavam apenas mergulhando cada vez mais em uma espiral de depravação. A cidade se orgulhava de não ter regras morais. O lema era simples: se te dá prazer, faça. Mas essa busca incessante pela satisfação pessoal tinha um preço. A corrupção não estava apenas na cultura, mas no coração das pessoas. Relacionamentos eram superficiais, baseados no interesse e no desejo momentâneo. O amor verdadeiro havia desaparecido, substituído pela necessidade insaciável de novas experiências. As consequências disso eram visíveis. A violência se tornava comum quando os prazeres de um entravam em conflito com os desejos de outro. Ciúmes, traições e disputas terminavam em assassinatos nas ruas escuras da cidade. Os fracos eram explorados e a piedade parecia ter sido completamente apagada do coração dos habitantes. Os estrangeiros que chegavam a Sodoma ficavam impressionados com a vida vibrante da cidade, mas logo percebiam a verdade. Ali, você era bem-vindo apenas se estivesse disposto a se submeter às regras da devassidão. Se tentasse resistir, era ridicularizado e, em muitos casos, perseguido. Sodoma se tornara um lugar onde o prazer governava, mas ironicamente a cidade estava à beira da ruína. O povo não percebia que sua obsessão por excessos estava lentamente destruindo sua própria sociedade. O que os habitantes de Sodoma não sabiam era que sua destruição estava mais próxima do que imaginavam. Eles acreditavam que eram intocáveis, mas o juízo estava prestes a cair sobre eles de uma forma que ninguém esperava. Se você acredita que o amor ao próximo e a moralidade podem transformar o mundo, declare sua fé nos comentários. Jesus me ensinou. Violência e falta de leis. O perigo escondido nas sombras de Sodoma. Quando o sol se punha em Sodoma, a cidade se transformava em um verdadeiro campo de caça. Enquanto os nobres continuavam suas festas extravagantes em palácios luxuosos, as ruas escuras e os becos se tornavam um lugar de terror. Quem ousasse caminhar sozinho à noite corria o risco de ser atacado, roubado ou até mesmo assassinado. A violência não era um acidente em Sodoma. Era um reflexo da alma corrompida de seus habitantes. A cidade era dominada pela lei do mais forte. Não existiam regras justas ou um sistema jurídico confiável. Os governantes e juízes estavam entre os mais corruptos, favorecendo apenas aqueles que podiam suborná-los. Se um homem rico cometesse um crime, bastava oferecer uma quantia generosa para que tudo fosse esquecido. Mas se um pobre tentasse buscar justiça, era ridicularizado e muitas vezes punido por incomodar os poderosos. Os estrangeiros que chegavam à cidade tinham um destino ainda pior. Em muitas culturas antigas, a hospitalidade era considerada um valor sagrado, mas em Sodoma acontecia o oposto. Viajantes eram vistos como presas fáceis. Alguns eram atacados e espancados, enquanto outros eram humilhados publicamente. Não era incomum que grupos de homens embriagados
perseguissem forasteiros e os submetessem a abusos e torturas por pura diversão. A violência não era apenas tolerada, era incentivada. Entre os mais jovens, demonstrar crueldade contra os mais fracos era quase um rito de passagem. Os ricos competiam entre si para ver quem organizava as festas mais selvagens, muitas vezes envolvendo escravos e prisioneiros que eram forçados a participar de jogos brutais. O sofrimento dos outros era apenas entretenimento. Os bairros pobres eram os mais afetados. Enquanto os nobres tinham guardas particulares para protegê-los, aqueles que viviam nas ruas ou em casebres não tinham para onde correr. Os assaltos aconteciam à luz do dia, e ninguém fazia nada para impedir. Mulheres e crianças eram as mais vulneráveis. Se fossem sequestradas ou levadas como escravas, dificilmente alguém sairia em sua defesa. O sistema de justiça, se é que podia ser chamado assim, era completamente corrupto. Se um comerciante poderoso quisesse se livrar de um concorrente, bastava acusá-lo falsamente de um crime. O acusado era preso ou morto sem qualquer chance de defesa. Os julgamentos eram meras formalidades, e a verdade não tinha valor algum. A arrogância dos governantes era tão grande que eles acreditavam que nada poderia derrubar Sodoma e Gomorra. O pensamento era simples: somos os mais ricos, os mais fortes e os mais temidos. Ninguém ousaria nos desafiar. Essa falsa sensação de invencibilidade fez com que a cidade se afundasse ainda mais no caos. O que acontecia nas ruas era apenas um reflexo do que estava no coração de seus habitantes. Eles haviam perdido qualquer senso de moralidade. O respeito à vida não existia mais. Cada pessoa via a outra como um objeto, um obstáculo ou uma oportunidade para benefício próprio. Mas o que ninguém imaginava era que o verdadeiro perigo não vinha de fora. Sodoma não seria destruída por exércitos inimigos ou por disputas políticas. O juízo estava se aproximando e viria de um lugar que ninguém esperava. Se você acredita que a verdadeira justiça vem de Deus, declare sua fé nos comentários. Deus é meu juiz. O papel das mulheres e crianças. Uma sociedade sem respeito à vida. Se uma mulher ou uma criança nascesse em Sodoma, seu destino já estava praticamente traçado. Essa não era uma sociedade que oferecia proteção ou dignidade aos mais vulneráveis. Pelo contrário, era um lugar onde os mais fracos eram tratados como bens descartáveis, sem valor, além de sua utilidade para os mais poderosos. As mulheres em Sodoma não tinham direitos ou voz. Desde cedo, aprendiam que sua sobrevivência dependia do status de sua família ou do casamento que conseguissem arranjar. O amor não era o fundamento das uniões. Os casamentos eram tratados como acordos políticos ou econômicos. Um homem podia se casar várias vezes, acumulando esposas como quem acumulava riquezas. Mas, se uma mulher fosse considerada indesejada ou inútil, podia ser abandonada sem qualquer consequência para o marido. As viúvas estavam entre as mais vulneráveis. Se não tivessem uma família influente ou riquezas próprias, eram simplesmente esquecidas pela sociedade. Muitas acabavam nas ruas, sobrevivendo da caridade, que praticamente não existia em Sodoma. Ajudar os fracos era visto como um sinal de fraqueza, e a compaixão era ridicularizada. As crianças também não escapavam dessa realidade cruel. Não havia preocupação com sua educação ou bem-estar. Os filhos dos ricos tinham alguma instrução, mas eram criados para seguir os mesmos caminhos gananciosos e imorais de seus pais. Já os filhos dos pobres eram explorados desde cedo, forçados a trabalhar ou a viver pedindo esmolas. Muitas crianças eram vendidas como escravas, negociadas como se fossem simples mercadorias. O aspecto mais perturbador dessa sociedade era a relação com os rituais pagãos. Muitas culturas antigas praticavam sacrifícios humanos como forma de apaziguar seus deuses, e em Sodoma isso acontecia de maneira chocante. Crianças eram oferecidas em altares de pedra, queimadas vivas em rituais macabros para supostamente garantir boas colheitas ou proteção contra inimigo. O choro de uma criança era ignorado, pois acreditava-se que sua morte traria benefícios para a cidade. A moralidade já havia sido completamente apagada. A vida humana não tinha valor em uma sociedade onde apenas o prazer e a riqueza importavam. Os mais vulneráveis eram os que mais sofriam. Mulheres e crianças eram tratadas como objetos, sem qualquer direito ou dignidade. Dentro das famílias, o amor também estava desaparecendo. Pais desprezavam seus filhos e filhos abandonavam seus pais idosos. O conceito de comunidade
havia sido substituído pela ideia de sobrevivência individual a qualquer custo. Cada pessoa estava sozinha, lutando para garantir sua própria sobrevivência em um ambiente hostil e sem compaixão. Sodoma era uma sociedade onde a ganância e o egoísmo governavam. Os mais fracos eram explorados e os mais poderosos faziam o que queriam, sem medo de consequências. Mas toda cidade que constrói sua fundação sobre o egoísmo e o orgulho, um dia desmorona. E para Sodoma, esse dia estava mais perto do que seus habitantes imaginavam. Se você acredita que o amor ao próximo pode transformar o mundo, declare sua fé nos comentários. Jesus me ensinou. Os pobres eram desprezados, um lugar sem amor ao próximo. Caminhar pelas ruas de Sodoma era presenciar um contraste cruel. Enquanto os ricos ostentavam joias, banquetes e mansões luxuosas, os pobres morriam de fome a poucos metros de distância. A desigualdade era gritante, mas o que tornava Sodoma ainda mais sombria era a total indiferença de seus habitantes em relação aos necessitados. A Bíblia menciona que um dos maiores pecados de Sodoma foi sua arrogância e falta de compaixão. Em Ezequiel 16:49 está escrito: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca ajudou o pobre e o necessitado. Essa passagem revela o coração frio e egoísta de uma sociedade que ignorava completamente os mais vulneráveis. Os pobres em Sodoma não eram apenas ignorados, mas muitas vezes ridicularizados. Se alguém pedisse esmola, era expulso da praça a pontapés. Se tentasse buscar justiça, era humilhado e ameaçado. A cultura de Sodoma não incentivava a caridade nem a solidariedade. Pelo contrário, ajudar os fracos era visto como perda de tempo, e a bondade era ridicularizada como um sinal de fraqueza. Os mercadores, que controlavam o comércio da cidade, não tinham piedade. Se um pobre não podia pagar, não recebia nada. Não havia concessões, nem mesmo para os mais necessitados. A ganância era tão grande que até os pesos usados nas balanças eram adulterados para enganar os compradores. Os ricos acumulavam cada vez mais, enquanto os pobres eram deixados para morrer. Os estrangeiros que chegavam à cidade também sofriam com essa falta de hospitalidade. Em muitas culturas antigas, receber bem os viajantes era um valor sagrado, mas em Sodoma acontecia o oposto. Forasteiros eram vistos como presas fáceis, explorados, humilhados e, em muitos casos, até mortos. A cidade não tinha espaço para compaixão ou acolhimento. Essa frieza não se limitava aos desconhecidos. Até mesmo dentro das famílias, o amor estava desaparecendo. Irmãos traíam irmãos, pais desprezavam seus filhos e filhos abandonavam seus pais idosos. O conceito de comunidade havia sido substituído pela ideia de sobrevivência individual. Cada pessoa estava sozinha, lutando para garantir sua própria sobrevivência em um ambiente hostil e sem compaixão. A arrogância dos habitantes de Sodoma era tão grande que eles acreditavam que sua riqueza e poder os tornavam intocáveis. Eles confiavam em seus muros altos e em sua prosperidade, mas ignoravam que estavam construindo sua sociedade sobre uma base frágil. A falta de amor ao próximo e a indiferença em relação aos necessitados eram sinais claros de uma sociedade em decadência. Sodoma era um lugar onde o egoísmo governava. Os mais fracos eram explorados e os mais poderosos faziam o que queriam sem medo de consequências. Mas toda cidade que constrói sua fundação sobre o orgulho e a ganância, um dia desmorona. E para Sodoma, esse dia estava mais próximo do que seus habitantes imaginavam. Se você acredita que o amor ao próximo pode transformar o mundo, declare sua fé nos comentários. Deus restaura minha vida. O último dia de Sodoma. Quando o pecado trouxe a destruição, o dia começou como qualquer outro em Sodoma. O sol brilhava sobre os palácios e mercados. As ruas estavam movimentadas com comerciantes gritando suas ofertas e as casas ricas organizavam novos banquetes. Nos templos pagãos, sacerdotes e sacerdotisas preparavam-se para mais um dia de rituais profanos. A cidade pulsava, mergulhada no luxo, na arrogância e no prazer. Para os habitantes de Sodoma, aquele era apenas mais um dia de excessos, mas ninguém imaginava que seria o último. Na noite anterior, algo incomum havia acontecido. 2 forasteiros misteriosos chegaram à cidade e foram recebidos por Ló, um dos poucos homens justos que ainda viviam em Sodoma. A notícia da chegada desses visitantes se espalhou rapidamente, e um grupo de homens violentos decidiu que eles não sairiam ilesos. O que ninguém sabia era que esses homens não eram simples viajantes. Eles eram anjos enviados por Deus com
com um propósito específico: destruir a cidade. A casa de Ló foi cercada por uma multidão de homens que exigiam que os visitantes fossem entregues a eles. A perversidade de Sodoma ficou evidente mais uma vez, mas algo inesperado aconteceu. Uma luz ofuscante cegou os agressores, deixando-os atordoados e impotentes. Esse era o primeiro sinal de que o tempo de Sodoma havia acabado. Ao amanhecer, os anjos falaram com Ló: saia daqui. Leve sua família e não olhe para trás. Este lugar será destruído. O aviso era claro e definitivo, mas mesmo assim havia hesitação. Como abandonar tudo de repente? Como aceitar que a cidade onde viveram por tantos anos seria reduzida a cinzas? Enquanto o sol subia no horizonte, Ló e sua família fugiam apressadamente pelos portões da cidade. O restante da população continuava vivendo como se nada estivesse acontecendo. E então, o momento chegou. O céu, que até então estava azul e brilhante, começou a escurecer. Nuvens carregadas surgiram do nada, trazendo uma sensação estranha e sufocante. O vento mudou e um silêncio pesado tomou conta da cidade. As pessoas começaram a se perguntar o que estava acontecendo e, sem aviso, o primeiro raio de fogo caiu dos céus. Segundos depois, chamas começaram a despencar como uma tempestade infernal. Enxofre e fogo consumiam tudo o que tocavam. Casas ricas desmoronavam, templos explodiam em chamas e mercados eram destruídos em instantes. Homens e mulheres corriam desesperados, tentando encontrar abrigo, mas não havia para onde fugir. O calor era insuportável. O ar se encheu de fumaça e gritos de desespero. As mansões, que antes eram símbolo de luxo e ostentação, agora eram apenas pilhas de cinzas. As ruas, que antes eram tomadas por festas e pecados, estavam cobertas por corpos carbonizados. Não importava se eram ricos ou pobres, poderosos ou escravos. Naquele dia, todos estavam diante do mesmo destino. Enquanto a cidade era consumida pelo fogo, um pequeno grupo corria pela planície, se afastando do inferno que consumia Sodoma. Ló e sua família estavam vivos. Haviam escapado, mas o aviso dos anjos havia sido claro: não olhe para trás. Foi então que a esposa de Ló, tomada pelo apego à cidade, cometeu um erro fatal. Ela parou, virou-se para olhar, e naquele instante seu corpo endureceu. Em segundos ela se transformou em uma estátua de sal. Seu coração ainda pertencia a Sodoma, e por isso ela teve o mesmo fim que a cidade. Quando tudo terminou, o que antes era uma metrópole próspera, agora era apenas um deserto de cinzas fumegantes. Não sobrou nada, nenhum vestígio de sua glória passada, apenas ruínas carbonizadas e o cheiro de enxofre no ar. Sodoma, que por tanto tempo desafiou qualquer senso de moralidade, havia sido destruída em um único dia. O orgulho, a perversidade e a falta de compaixão levaram a cidade ao seu fim. E essa história serve como um lembrete poderoso. Nenhuma civilização, por mais rica e poderosa que seja, sobrevive quando escolhe desafiar todos os princípios de justiça e bondade. Se essa história te impactou, deixe seu like agora como um ato de reflexão sobre a importância de escolher um caminho de retidão. A lição de Sodoma e Gomorra. O que podemos aprender com sua queda? A história de Sodoma e Gomorra não é apenas um relato de destruição, mas um poderoso lembrete sobre as consequências de uma sociedade que abandona os princípios de justiça, bondade e moralidade. Essas cidades, que um dia foram símbolos de prosperidade e riqueza, tornaram-se exemplos de como o orgulho, a ganância e a falta de compaixão podem levar à ruína. Sodoma e Gomorra eram cidades que tinham tudo para prosperar. Localizadas em uma região fértil próximas ao Mar Morto, elas eram centros comerciais estratégicos, atraindo caravanas de terras distantes. A riqueza fluía sem limites, e os habitantes viviam em um luxo que poucas cidades da época podiam igualar. Mas em vez de usarem essa prosperidade para construir uma sociedade justa e solidária, os habitantes de Sodoma escolheram o caminho da arrogância e da corrupção. A ganância tomou conta do coração das pessoas. Os ricos exploravam os pobres e a justiça favorecia apenas aqueles que podiam pagar por ela. A compaixão foi substituída pelo egoísmo e ajudar os necessitados era visto como perda de tempo. A moralidade foi abandonada e o prazer tornou-se a única lei. Mas a queda de Sodoma e Gomorra não foi apenas uma consequência de suas ações externas. Foi o reflexo de um coração corrompido. Os habitantes dessas cidades
Acreditavam que eram intocáveis, que sua riqueza e poder os protegeriam de qualquer consequência. Eles ignoraram os sinais de sua própria decadência e continuaram vivendo como se nada pudesse derrubá-los. A destruição de Sodoma e Gomorra serve como um alerta para todas as gerações. Ela nos lembra que nenhuma sociedade, por mais rica e poderosa que seja, pode sobreviver quando escolhe desafiar os princípios de justiça e bondade. Quando o egoísmo, a ganância e a corrupção se tornam a base de uma sociedade, sua queda é inevitável. Mas essa história também nos oferece uma lição de esperança. Ló e sua família foram salvos porque escolheram viver de forma diferente. Eles não se conformaram com a cultura de Sodoma e, por isso, receberam a oportunidade de escapar da destruição. Isso nos mostra que, mesmo em meio ao caos, é possível escolher um caminho de retidão. Hoje, vivemos em um mundo que, em muitos aspectos, reflete os mesmos problemas de Sodoma e Gomorra. A ganância, a corrupção e a falta de compaixão ainda estão presentes em nossa sociedade, mas a história dessas cidades nos desafia a sermos diferentes. Ela nos convida a escolher o amor ao próximo, a justiça e a bondade como os pilares de nossas vidas. Se você acredita que o amor e a compaixão podem transformar o mundo, declare sua fé nos comentários. Deus restaura minha vida. E lembre-se, a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. A verdadeira força não está no poder, mas na bondade. E a verdadeira justiça não vem dos homens, mas de Deus. Se essa história te impactou, deixe seu like agora e inscreva-se no canal para mais reflexões como essa. E não se esqueça, há mais um vídeo incrível esperando por você que está aparecendo na tela agora mesmo. Clique e descubra mais lições poderosas da Bíblia. Até a próxima!